Américo, boa noite ou bom dia para você aí na China. Como é que você viu as respostas de Trump e Biden, especialmente em relação ao que você viu e viveu na Ucrânia? Muito boa noite a você, Márcio, aos companheiros todos aí em São Paulo e boa noite à nossa audiência. Márcio, foi muito clara ali para mim a distinção da posição dos dois candidatos com relação especificamente à guerra da Ucrânia. O Joe Biden, obviamente, tentou justificar todas as ações que ele tem feito. Ele fez um apelo muito forte ao multilateralismo, tocando inclusive nessa questão do Trump, que é um candidato conhecido por ser isolacionista. O Trump disse, inclusive, como o Lorival muito bem lembrou, que faria a Europa pagar uma parte muito maior dessa guerra. Ele defendeu basicamente todas as ações dos Estados Unidos nessa guerra, lembrou que muito provavelmente o presidente russo Vladimir Putin não parará na Ucrânia se ele eventualmente vencer ou pelo menos tomar mais territórios da Ucrânia formalmente, que ele iria para outros países, citou a Polônia, citou outros países que são membros da OTAN. Então ele tentou defender o seu legado e mostrou o perigo que é lidar com o Vladimir Putin e quais são as intenções dele. O Trump, por outro lado, tentou culpar o próprio Biden pela guerra e não apresentou proposta nenhuma. Ele foi perguntado diretamente o que ele faria ali para tentar resolver a questão, visto que ele disse e reafirmou no debate que ele resolveria muito rapidamente. No debate ele chegou a dizer que se ele for eleito, antes inclusive de tomar posse, ele teria resolvido o problema da guerra. Mas, bem ao estilo Trump, ele não disse como faria isso, como ele resolveria essa questão tão intratável. Então o Trump mais uma vez evitou ali, como ele fez aliás ao longo do debate inteiro, perguntas ali que eram muito difíceis para ele ou que poderiam ser armadilhas para ele. Ele tentou evitar essas respostas e acabou falando inclusive de imigração quando falava de outras questões da política externa. Então não ficou claro o que o Trump diria. Ele tentou culpar o Biden pela guerra e o Biden tentou obviamente justificar o seu legado. Então, eu não vejo muitos caminhos para se resolver essa guerra, a não ser, de fato, continuar bancando a Ucrânia, que o Trump chamou, inclusive, o presidente Zelensky do melhor vendedor do mundo. Como o Lorival lembrou, cada vez que ele vai a Washington, segundo o Trump, ele leva 60 bilhões de dólares. Então, o Trump foi muito leve, eu diria, ali nessa questão, que é uma questão muito complicada para a segurança, não só da Europa, mas dos Estados Unidos também e para o futuro da OTAN. Mais para frente, a gente pode falar, já que eu estou aqui na China, também sobre a questão da China, que foi mencionada diversas vezes, meio lateralmente, mas diversas vezes durante esse debate, inclusive com o Trump dizendo uma acusação que, sem apresentar nenhuma evidência, que o Biden receberia dinheiro do governo chinês.